Olá, boa noite. Esta é mais uma live do programa Esclarecendo a Matrix, do canal Krum TV. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de curtir o joinha para ser notificado das futuras lives. Se você já é do canal, também seja novamente bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a live de hoje. O tema do programa de hoje é multidimensionalidade. A multidimensionalidade são as múltiplas dimensões. São as centenas, milhares, milhões de dimensões intrafísicas e extrafísicas. As dimensões intrafísicas têm como exemplo o sistema solar, as galáxias. Já a dimensão extrafísica tem como exemplo as dimensões espirituais, o paraíso, o inferno. Vamos iniciar o tema multidimensionalidade. Então, primeira dimensão intrafísica. A dimensão intrafísica é a dimensão onde as consciências, os indivíduos que habitam, que se manifestam nessa dimensão, possuem 4 corpos: corpo mental, corpo emocional, corpo energético, corpo físico. Nessa dimensão intrafísica vivem nós, seres humanos, extraterrestres, alienígenas. E a dimensão intrafísica tem como regra possuir energia, densidade e matéria. Existem milhões de galáxias, milhões de planetas. Me arrisco a dizer que sejam bilhões, trilhões de galáxias e planetas. Trilhões de estrelas dentro das dimensões intrafísicas. Continuando a aula, nós temos a segunda dimensão intrafísica semidensa. A dimensão intrafísica semidensa, as consciências que se manifestam e vivem nessas dimensões também possuem 4 corpos: corpo mental, emocional, energético e físico. Só que o corpo físico dessas consciências é semidenso. Ele é menos duro que o corpo físico nosso, dos seres humanos. Ele é menos duro, ele é menos denso. Ele é um pouquinho mais sutil. Na dimensão intrafísica semidensa habitam fadas, gnomos, duendes, elfos, sereias, animais e seres vivos mitológicos. A dimensão intrafísica semidensa também existem milhões. Existem galáxias, sistemas, planetas, estrelas dessa dimensão. Passando para a terceira dimensão, que é a dimensão extrafísica, onde as consciências vivem e se manifestam, possuem apenas 2 corpos: o corpo mental e o corpo emocional. Seus corpos são sutis. As consciências que vivem nessas dimensões extrafísicas são os famosos mortos, falecidos, desencarnados. Falecidos são os mortos que descartaram o corpo físico, energético e vivem apenas com o corpo mental e emocional. Podem ser mortos oriundos de seres humanos, extraterrestres, alienígenas, fadas, duendes, gnomos, elfos, sereias. Na dimensão extrafísica, a dimensão extrafísica tem como regra, tem como característica ser uma dimensão que possui somente energia. Em regra, são dimensões que só possuem energia, não há densidade nem matéria. Mas existem as exceções. São as dimensões extrafísicas de baixo nível evolutivo que possuem energia e um pouquinho de densidade. Mas nenhuma dimensão extrafísica possui matéria. Também é bom informar aos telespectadores
que nós temos o planeta Terra, que é o planeta que nós vivemos, nos manifestamos, é um planeta que faz parte da dimensão intrafísica. Dentro do nosso planeta Terra tem a dimensão intrafísica nossa, seres humanos vivendo aqui, seres humanos, extraterrestres e alienígenas vivendo nesse planeta Terra aqui, seres que possuem 4 corpos, o corpo mental, o emocional, energético e físico, mas dentro do planeta Terra, que é um planeta dentro de uma dimensão intrafísica, tem também uma dimensão, várias dimensões intrafísicas semidensas. São as dimensões de nossos irmãos gnomos, fadas, doentes, elfos, que também vivem neste planeta Terra, junto com a gente. Dimensões diferentes. A nossa dimensão intrafísica comum, a dimensão desses seres, a dimensão intrafísica semidensa, dentro do mesmo planeta, dentro do mesmo orbe. E também, dentro do mesmo planeta Terra, nós temos várias dimensões extrafísicas, dimensões espirituais, onde habitam os espíritos dos seres humanos, fadas, gnomos, doentes, elfos, sereias, extraterrestres e alienígenas. A dimensão extrafísica tem como exemplo na leitura espírita a comunidade Nosso Lar, retratada pelo médium Chico Xavier por psicografia do espírito André Luiz. Então a comunidade extrafísica Nosso Lar, ela vive dentro do planeta Terra. Uma dimensão extrafísica, uma dimensão espiritual que somente tem energia, suas consciências que se manifestam e vivem nessa dimensão só possuem 2 corpos, o mental e o emocional, corpos sutis, e vivem dentro do planeta Terra. Nós temos também outras dimensões extrafísicas, espirituais, mencionadas por outras religiões, pela religião hindu, pela religião bandista, candomblessista, mas, em regra, a comunidade Nosso Lar é a mais famosa. Dentro da dimensão intrafísica, planeta Terra, existem portais que levam o ser humano intrafísico, o ser humano, eu, você, que possui 4 corpos, passando por esses portais, ele consegue ir para uma dimensão intrafísica semidensa, visitar os irmãos gnomos, doentes, fadas, elfos. Assim como nossos irmãos também podem nos visitar pela nossa dimensão intrafísica, passando por esses portais. Existem portais que levam para a dimensão extrafísica também, mas para nós, seres encarnados, reencarnados, visitar uma dimensão extrafísica, não basta passar pelos portais, tem que ir pela projeção astral, pela viagem astral. O corpo emocional sai do corpo físico e viaja para a dimensão extrafísica, passando por esses portais, visita, faz assistência, estuda, aprende, dá aula, trabalha e volta para o seu corpo físico. Então, a princípio, multidimensionalidade são as múltiplas dimensões. São múltiplas dimensões que comportam zilhões de dimensões intrafísicas comuns, zilhões de dimensões intrafísicas semidensas e zilhões de dimensões extrafísicas. Mais um exemplo de dimensão extrafísica, dimensão espiritual: o paraíso dos cristãos, o inferno dos cristãos, o umbral dos espíritas, as comunidades extrafísicas avançadas da Conscienciologia. Então, são dimensões espirituais, possuem energia, e seus habitantes possuem 2 corpos, o corpo mental e o corpo emocional. Antes da gente encerrar o programa de hoje, eu vou responder 3 perguntas que eu peguei pelo WhatsApp. A primeira pergunta é de Sérgio Vieira de Paula, do bairro da Penha, Rio de Janeiro. O Sérgio deseja saber se é possível um alienígena de uma dimensão intrafísica que habita outro planeta possa viver no nosso planeta Terra. Sim, Sérgio. Um alienígena ou um extraterrestre de outro planeta intrafísico que faz parte de uma dimensão intrafísica, esse ser for um ser intrafísico, ele pode viver no planeta Terra, sim,
dependendo da constituição física dele, se o corpo dele se adequar às condições climáticas, geográficas, energéticas e gravitacionais do nosso planeta, esse ser consegue viver aqui muito bem. Se o corpo físico dele atual não tiver condições de adaptabilidade à gravidade, energia, clima, temperatura do nosso planeta, ele não vai conseguir viver. Então, quem responde isso é o corpo físico dele, se adapta ou não. Algumas raças extraterrestres alienígenas também vivem no planeta Terra. Alguns de seus membros vivem no planeta Terra. Os sirianos, os pleidianos, os felinos, os reptilianos, os greys. Segunda pergunta é de José Carlos, bairro de Bom Sucesso, também Rio de Janeiro. José Carlos quer saber se é possível um ser da dimensão intrafísica semidensa viver bem na dimensão intrafísica. Sim, um gnomo, uma fada, um doente vive muito bem nas florestas do planeta Terra, nas florestas intrafísicas comuns. Vivem muito bem e fazem história, inclusive. E a última pergunta de Márcio Caldas, Belo Horizonte, Minas Gerais. Márcio Caldas quer saber se é possível um espírito, uma consciência extrafísica da dimensão extrafísica viver bem numa dimensão intrafísica semidensa ou dimensão intrafísica comum que é a nossa. A princípio, sim, não deve. Esse espírito, essa consciência extrafísica deve viver, em regra, na sua dimensão extrafísica, onde ela é afinizada pela personalidade e pelo seu padrão de cosmoética, pelo seu padrão pensênico, de pensamentos e sentimentos. Em regra, ela tem que viver na dimensão extrafísica, ela não tem que viver na dimensão intrafísica semidensa ou na dimensão intrafísica comum. Esse espírito só vai viver bem numa dimensão intrafísica semidensa ou na nossa dimensão intrafísica comum se esse espírito tiver um nível evolutivo avançado e tiver algum cargo espiritual para atuar com os seres dessas dimensões. Então, por exemplo, se esse espírito se elevou a uma entidade da Umbanda, ele pode viver na dimensão intrafísica para cuidar dos seres humanos, para amparar, assistir os seres humanos, assistir algumas pessoas específicas para que essas pessoas possam evoluir espiritualmente. Aí pode, numa boa, vive numa boa. Fora isso, também vive numa boa, mas não vai ser feliz, não vai ter saúde energética. Só viverá bem se tiver missão espiritual nessas dimensões. Encerro mais um programa Esclarecendo a Matrix, do canal Crum TV. Muito obrigado, gratidão aos telespectadores que assistiram, curtiram, comentaram, compartilharam. Gratidão aos telespectadores que enviaram suas perguntas. Muito obrigado, gratidão a Cris de Pascoal, apresenta o canal. Gratidão a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Que todos tenham uma excelente noite. Gratidão.